Pouco a pouco aconteceu e você nem percebeu. Mas a cada dia você fala, menos comigo você anda tão distraído. Seus planos já não são meus e os meus não são mais seus. Tantas coisas ocuparam o lugar que era meu. Onde foi que você se perdeu? Lembra quantas lutas você enfrentou e calado esperou o meu agir, mesmo quando o mundo te abandonou. Achava em mim motivos pra sorrir. Arrepende-te e volta ao primeiro amor e volta a praticar o que já fez. Não há prazer nesse mundo que compense a dor. Viver longe de mim é insensatez. Arrepende-te e volta ao primeiro amor e volta a praticar o que já fez. Não há prazer nesse mundo que compense a dor. Viver longe de mim é insensatez. Lembra quantas lutas você enfrentou e calado esperou o meu agir, mesmo quando o mundo te abandonou. Achava em mim motivos pra sorrir. Arrepende-te e volta ao primeiro amor e volta a praticar o que já fez. Não há prazer nesse mundo que compense a dor. Viver longe de mim é insensatez. Arrepende-te e volta ao primeiro amor e volta a praticar o que já fez. Não há prazer nesse mundo que compense a dor. Viver longe de mim é insensatez. Viver longe de mim é insensatez. Acreditar no tratamento é o primeiro passo para a cura. Mas e quando, mesmo assim, nada traz resultado? Foram tantas consultas, exames, remédios e condutas, e as esperanças se esgotaram. Nesse caminho, muitas vezes a cruz aparece em lugares de dor, no hospital, na farmácia, no socorro urgente. Mas a verdadeira cruz não é símbolo de dor, e sim de vitória. A cruz onde o que parecia derrota se tornou triunfo. Ali o mal foi vencido.
Ali houve a vitória completa. Terça-feira, 2 de junho, o dia do triunfo. Em Hamamatsu E em todas as igrejas Universal. Para mais endereços, acesse universal.org/localizar. Quero buscar em primeiro lugar o teu reino, meu Deus, meu Senhor. Pois sei que nada me faltará, tudo o Senhor me acrescerá. O Senhor cuida dos pássaros, das flores dos jardins, com certeza também vai cuidar de mim. Eu sei que jamais posso duvidar de ti, o teu amor é tudo para mim. O teu reino em primeiro lugar é o que importa pra tantas vidas salvar. O teu reino é o verdadeiro lar. O teu reino é onde quero ficar. Quero buscar em primeiro lugar o teu reino, meu Deus, meu Senhor. Pois sei que nada me faltará, tudo o Senhor me acrescerá. O Senhor cuida dos pássaros, das flores dos jardins, com certeza também vai cuidar de mim. Eu sei que jamais posso duvidar de ti, o teu amor é tudo para mim. O teu reino em primeiro lugar é o que importa pra tantas vidas salvar. O teu reino é o verdadeiro lar. O teu reino é onde quero ficar. Todos os dias, homens e mulheres no Japão acordam bem cedo e começam a construir seus sonhos. Eles são a força vital, os trabalhadores da nossa terra. E esta é a oração por todos os trabalhadores. Conversando com um dos nossos amigos, e o pastor Ademar já até me ouviu falar a esse respeito, alguém me disse
pastor Ademar, que havia levado uma multa. Aliás, não somente alguém, vários me disseram que levaram multas aqui no Japão, multas de trânsito. E então a pergunta é, por que levaram a multa? Será que é porque as multas são dadas aleatoriamente ou não vão com a nossa cara e nos aplicam uma multa? Quando é que, a verdade é, quando é que se leva uma multa, pastor Ademar? Quando se transgride uma lei, né, bicho? Uhum. Transgrediu a lei, então não foi por acaso. Não foi por acaso. Afinal de contas, todos nós sabemos que nada acontece por acaso. Um chegou a nos dizer, poxa, eu levei a multa porque eu deixei de parar no stop sign, que eles chamam aqui no Japão de tomaré. Então o policial foi, escreveu a multa, lhe entregou. E a verdade é, por que levou a multa? Meu amigo, minha amiga, se você checar nas Sagradas Escrituras e na vida, nos dias de hoje e sempre, nunca nada aconteceu por acaso. O ser humano tem a mania, podemos dizer assim, de tudo querer colocar ou responsabilizar alguém. Mas a responsabilidade da minha vida, assim como a responsabilidade da sua vida, a responsabilidade da vida do pastor Ademar, pertence a cada um de nós. Muitos gostam de reclamar até mesmo de Deus. Muitas pessoas dizem assim, se Deus de fato existe, por que a minha vida está do jeito que está? Com toda certeza, não é por causa de Deus. Não é por causa de Deus, porque o povo no passado, pastor Ademar, estava sofrendo. E muitas vezes a gente, lendo a palavra de Deus, inclusive eu tenho aqui nas minhas mãos a Bíblia com as anotações de fé do Bispo Macedo, e eu queria pedir para você, desde que o QR Code está aí, se você quiser investir na sua vida espiritual, coloca o QR Code de volta, por favor. Se você quiser investir na sua vida espiritual, você pode apontar a sua câmera aí para esse QR Code, baixar esse app, baixar essa Bíblia, e você vai ter aí essa Bíblia com as anotações de fé do Bispo Macedo. Eu queria até perguntar, caso você que está conectado conosco agora já tenha essa Bíblia, coloque aqui nos comentários, eu tenho uma assinatura dessa Bíblia que o senhor está falando. Então, o senhor vê, né? O senhor lê a palavra de Deus e todas as vezes que o povo era obediente a Deus, todas as vezes que o povo andava de acordo com os preceitos de Deus, então Deus se manifestava de forma favorável na vida das pessoas. Mas também você vai encontrar na Bíblia que todas as vezes que eles davam as costas para Deus, que eles escolhiam os seus próprios caminhos, Deus não podia fazer nada por eles. Aqui nós estamos falando, começamos a falar de forma mais profunda nesse domingo agora, estamos falando a respeito lá do livro de Joel, no capítulo 1, começamos a leitura a partir do capítulo 1, e aqui tem no versículo 4 um fato interessante, onde fala, o que ficou da lagarta, o gafanhoto o comeu, e o que ficou do gafanhoto, a locusta o comeu, e o que ficou da locusta, o pulgão o comeu. E depois ele até fala assim, despertai-vos, bêbados, e chorai, gemei, todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Ou seja, ainda que tudo estivesse acontecendo, inclusive nos dias de hoje é a mesma coisa. Ainda que tudo estivesse acontecendo desta forma, ainda que nada estivesse andando, ainda que tudo estivesse sendo destruído, as pessoas ainda assim andavam distraídas. Em outras palavras, é como que se, do nada isso vai acontecer, isso vai mudar. Não, não acontece do nada. Nada acontece por acaso. E isso todos nós, trabalhadores, temos que entender. Nós temos que entender. Por exemplo, você vai para a fábrica todos os dias. Não é verdade? Você está aí colocando seu uniforme, você está aí preparando seu bentô, você está aí também se alimentando do bentô espiritual. Daqui a pouquinho você vai entrar no seu veículo, você vai para a fábrica, você vai trabalhar ali os horários, o horário que você tem que trabalhar, as horas que você tem que trabalhar. E suponhamos, pastor Ademar, vamos continuar a nossa conversa da fábrica, né?
que eu tenho aprendido com o senhor. Que o senhor chegue atrasado, ou que o senhor seja um mau funcionário, ou que o senhor faça de qualquer forma. Vai refletir no final do mês. Bom dia e bem-vindo. Bom dia, Bispo Alexandre, e a todos. E a gente vê que um dos maiores problemas hoje é a distração. E por causa disso a pessoa ela não consegue focar. E isso passa a refletir na vida dela. A gente vê que, por exemplo, no Japão, eles prezam muito por essa disciplina, né, de horário, de fazer o serviço da maneira que tem que ser feita dentro das fábricas. O estrangeiro ele tem que aprender a seguir a direção que é passada, senão ele passa a ter problemas. Então a gente vê isso muito nos dias de hoje. Qual o tipo de pessoa que ela não consegue avançar aqui nesse lugar? Então ela vive mudando de empreiteira, ela vive mudando de trabalho, já trabalhou em várias cidades, já rodou o Japão todo e não consegue parar em serviço, justamente por isso, porque ela tem dificuldade de seguir as normas daquele lugar. Isso é o motivo do porquê ela fracassa. E isso não é de hoje. Isso também aconteceu com o povo de Israel na época do profeta Joel. A condição deles chegou a isso, de consecutivas perdas, né? A ação desses gafanhotos veio motivada por uma atitude lá atrás antes, né, bispo? Foi o que ocasionou essas perdas. E isso reflete a ponto deles não perceber. O problema é isso, né? Que eles estavam em extrema miséria e estavam ali desacordados, desatentos. Bêbados, né? O bêbado é a pessoa que ela não tem discernimento, né? Um dos sintomas do embriagado é a falta de atenção. Ele não pensa no que faz, não sabe nem o que fala, né? Ele não tem o domínio, o controle do seu corpo, da sua mente, e a gente percebe isso. Muitas pessoas vivem hoje, né, bispo, como se estivessem embriagadas. É isso mesmo. E talvez você diga assim, mas o que isso tem a ver comigo? Tem tudo. Porque eu entendo assim, se não tivesse nada a ver com as pessoas que estão nos assistindo agora, sendo bem honesto com cada um de vocês, Deus não estaria falando, Deus está falando, tentando também despertar você. Porque talvez tudo esteja de cabeça para baixo na sua vida. Eu estava acompanhando um testemunho agora pela manhã, nas mídias da igreja, muito interessante. A pessoa pensando que seria abençoado se o bispo lhe impusesse as mãos. Mas não tem nada a ver. E a pessoa até fala que teve que fazer a parte dele para que aquela situação fosse então revertida. Da mesma forma, uma vez você fazendo, uma vez você se submetendo, uma vez você colocando a palavra de Deus em prática, então toda essa destruição, todas essas pragas presentes na sua vida, ao ponto de você dizer assim, eu nunca antes havia passado por isso. Muitos estão vivendo assim. Nunca antes eu passei pelos problemas que eu tenho passado. Por exemplo, no meu casamento, com os meus filhos, financeiramente falando. E você trabalha. Você trabalha, mas você nunca antes passou por uma situação como você tem passado agora. Você não consegue ver o fruto do seu trabalho. Você trabalha todos os dias com afinco. Você não é aquela pessoa que fica dormindo em casa, não. Você trabalha. Mas talvez, na sua vida com Deus, venham havendo falhas. E por conta disso, o mal ele encontra brechas. E por conta disso, o mal ele está livre para operar na sua vida. E aí a pessoa não entende o que está acontecendo e começa mais uma vez a responsabilizar um, a responsabilizar outro, quando na verdade a responsabilidade da sua vida, da minha vida, da nossa vida, pertence a cada um de nós. Se você gostaria de participar e está participando, nós vamos ler aqui agora os seus comentários. Se você está passando por uma situação assim, onde você diz assim, eu nunca antes passei pelo que eu tenho passado. Nunca antes. Eu nunca na minha vida pensei que fosse passar por uma situação que eu estou passando agora e eu preciso mudar essa situação. Coloca aqui nos comentários o seu nome. Daqui a pouquinho, no momento da oração, vamos unir a nossa fé. Inclusive, daqui a pouco vamos falar com os nossos companheiros que estão conectados conosco. Vamos ler aqui já alguns comentários. Nós temos aqui já a Michele, ela pede oração por ela, para tirar a dor do corpo, né?
que ela está passando. Tem também aqui a Dona Lina conectada, a Sabrina Nakati, a Luciana Shima, Toshiko Fukuda diz bom dia, Takaoka na fé, ela pede oração pela família e cita o nome dos seus familiares. Tem a Dona Janailda Korsuda, ela é lá de Suzuka, ela está conectado e ela pede oração pelos netos dela. Tem a Ana Paula Ito, ela diz, eu tenho a assinatura da Bíblia e é uma bênção. Os comentários nos ajudam muito a compreender mais a palavra de Deus. O Fábio Nishiura, de Iuá, está conectado na fé. A Dona Dina Convênia, buenos dias do Bispo Alexandre, e todos os pastores e trabalhadores, Deus bendiga poderosamente. E aiso conectado sempre em La Fé. Fátima Teixeira, de bom dia, Bispo Alexandre e pastores, eu peço oração pela família, ela cita a família Kondo e Teixeira, lá de Kanagawa. O seu Célio Atanabe, ele fala, eu tenho a assinatura da Bíblia em português e em inglês. Toshiko Fukuda, Takaoka, Dona Cláudia Murichita, bom dia, eu também tenho essa Bíblia, tanto no celular como a Bíblia escrita, que eu prefiro. Então, o pastor João também menciona aqui que tem a Bíblia com os comentários do Bispo Macedo, e a gente sabe da importância, porque nos comentários tem ali a explicação, né, Bispo, para cada versículo, e assim, então, essa pessoa pode entender melhor a palavra de Deus. Falando dos comentários aqui do Bispo, por exemplo, lendo aqui o livro de Joel, no capítulo 1, só para você ter uma ideia, eu fui aqui agora no versículo 9 e versículo 10, onde fala assim, né? Que foi cortada a oferta de alimentos e a libação da casa do Senhor. Sacerdotes, ministros do Senhor estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o azeite acabou. Olha a situação. Aí o bispo explica aqui para a gente. Se você tiver a Bíblia aí e quiser acompanhar, pode acompanhar. Caso você não tenha e queira, você pode baixar aí agorinha e você vai se beneficiar dessa bênção de Deus para conosco. Foram cortadas as ofertas. Após a praga de gafanhotos, que devastou os campos e prejudicou a agricultura e a criação dos rebanhos, a fome atingiu a nação de forma tão severa que os sacrifícios diários, as ofertas de cereais e as ofertas de libação foram suspensos. Com isso, os sacerdotes perderam a alegria, pois não podiam apresentar os sacrifícios ao Senhor, que fazia parte do seu ofício. Portanto, todos estavam apenas colhendo o fruto da desobediência à palavra de Deus. Isso significava que a falta da oferta material era consequência direta da falta da entrega espiritual das pessoas ao Altíssimo. Quando vai mal no espiritual, pastor Ademar, se vai mal em todas as outras áreas da vida. Essa que é a realidade. A tristeza e a consternação de nada adiantam se não houver disposição para obedecer, temer e sacrificar diariamente a própria vida em prol da vontade do Eterno. São essas coisas que a gente aprende. São essas explicações que nós recebemos, que muito tem ajudado a tanta gente em todo o mundo. 7h13 aqui no Japão. Vamos agora falar com os nossos companheiros de fé que conectados estão conosco. Vamos direto a Suzuka falar com o pastor Tiago. Bom dia e bem-vindo, pastor Tiago. Bom dia, Bispo Alexandre. Bom dia a todos que participam dessa programação. E o Senhor mencionando, nós estamos falando muito do nunca antes. Nós não podemos esquecer que todo nunca antes, como que esse nunca antes existiu? Esse nunca antes existiu porque a pessoa nunca antes, ela, como no caso do povo, abandonou, deixou. Você vê, o povo estava enfrentando esse nunca antes, porque nunca antes eles ignoraram tanto a Deus e a sua palavra. E o que eles se apoiavam, bispo? Nós vemos que a segurança que eles tinham era a plantação. E o que foi mais atingido, eles deixaram de apoiar em Deus para se apoiar na força do braço, para se apoiar na força humana. E trazendo hoje para a saúde, quantas pessoas que ela apoia na saúde dela e por ela ter transgredido, por ela ter abandonado, por ela ter deixado, hoje a saúde dela tem sido atingida, a vida dela tem sido atingida. Hoje ela está enfrentando situações que ela nunca passou antes, mas resultado, porque ela nunca deixou, ou melhor, nunca ela
fez o que tem feito atualmente para com Deus. Exato, pastor Tiago, muito bem pontuado. Nunca antes eu vi o que tem acontecido, como o senhor disse, mas também nunca antes a pessoa ela agiu como ela tem agido nos dias de hoje, especialmente com indiferença a Deus. Quantos hoje... É fato, nós também nunca antes vimos uma condição espiritual como nós temos visto nos dias de hoje. Ser evangélico é fácil, agora ser cristão, aí só se praticarmos a palavra de Deus. E quando isso acontece, então, se porventura o que essa pessoa nunca havia visto antes e vem aí assolando a vida dela, uma vez a pessoa se dedicando, colocando a palavra de Deus em prática, consertando a sua vida espiritual para com Deus, então esse nunca antes, ele cessa. E essa situação, ela muda. Vamos agora até Kanagawa falar com o pastor Kobayashi. Bom dia, pastor Kobayashi. Bom dia, bispo Alexandre, bom dia a todos. E de madrugada, hoje eu acordei cedo, às 3 horas da manhã, eu estava pensando a respeito desta palavra, o nunca antes, no sentido da coisa estar ruim, indo de mal a pior, e o nunca mais. E veio na minha mente, para se dar um basta no nunca antes, é preciso que, antes de tudo, a pessoa venha buscar a Deus, venha obedecer a palavra de Deus, venha se voltar para Deus, venha obedecer às leis de Deus. Como no início, os senhores comentaram sobre a lei, respeitar a lei de trânsito, se já levou multa, e eu já levei multa aqui no Japão, 2 vezes. Estava próximo de conquistar a carteira ouro, 4 anos e pouco, levei uma multa. Por quê? Porque eu falei na lei de trânsito. E assim também as pessoas. Esse nunca antes, no sentido de dor, de sofrimento, de pobreza, de miséria, problemas familiares, na vida conjugal, sentimental, é porque ela não tem colocado, antes de tudo, Deus em primeiro lugar, considerando a Deus, buscando a Deus, vivendo a dependência de Deus. E nós sabemos que tudo é consequência. Essa situação ruim é a consequência de não priorizar Deus, não respeitar as leis de Deus. Por isso que a situação anda de mal a pior. E assim como na época do profeta Joel, o Espírito Santo usou ele para despertar o povo que estava distraído, nos dias atuais, Deus tem usado nós, os pastores, os servos de Deus, para levar a palavra a essas pessoas que está vivendo nunca antes de sair de dor, de sofrimento, a situação piorando cada vez mais. Mas para se dar um basta nessa situação, ela tem que, antes de tudo, colocar Deus em primeiro lugar. E com certeza que nunca mais a pessoa será envergonhada, bispo. É isso mesmo. Uma vez a pessoa colocando Deus em primeiro lugar, ele mesmo promete que no lugar da vergonha, ele vai dar à pessoa dupla honra. Se é o que você quer, então fica aí o que Deus está falando nessa programação. Vamos ler aqui mais comentários, por favor. Bicho, nós temos aqui a Keiko Tanaka, ela diz bom dia, ela pede oração, ela é lá de Guma. Só que a dona Ryoko Tashima, ela coloca algo interessante aqui. Já ela fala, então, na fábrica tem horário para entrar, assim que entrar lá dentro tem o que comprar, o que vai fazer nesse lugar. Ela acha que ela queria dizer que tem o certo a fazer nesse lugar. Cumprir o que o chefe manda, fazer e obedecer. Então, na igreja também tem regras. Cumprir horário, em primeiro lugar, obedecer tudo, ler a Bíblia, meditar, e assim nos fortalecemos na fé com a palavra de Deus, né? A Elza Curotori, ela menciona aqui o pedido pela família. O pastor André acabou de colocar aqui. Quantos têm visto na vida dela coisas que nunca antes tinham acontecido? Porque ela deixou de fazer para Deus o que antes fazia. Nunca mais fez prova com Deus, nunca mais partiu para um desafio nos momentos de luta, nunca mais colocou Deus em primeiro lugar na vida dela. E é a realidade, né, bicho? A Cristina está aqui também conectada, o Marcelo Minoro colocou aqui o nome pela família, e a gente sabe, né, bispo, que as bênçãos são decorrentes da obediência. Desde sempre Deus ensinou isso e estipulou isso, para que ele viesse formar uma nação, ele colocou leis, né? Uma nação
ela é criada por conta de leis que formam ela, que compõem ela e quem a obedece. Assim também é a vida com Deus. Se a pessoa ela foge da direção, vai refletir. O espiritual vai refletir diretamente em todas as áreas da vida da pessoa. Se ela desobedece, então a maldição, o sofrimento vem, os inimigos vêm. Se ela obedece, ela está guardada. E a responsabilidade é de quem? É dela. Essa que é a realidade. E, mais uma vez aqui, nos deleitando com essa Bíblia, nos deleitando aqui com o que Deus nos ensina, olha só. Diz assim: por tantas vezes o Eterno alertou os seus filhos sobre a infidelidade, mas não houve arrependimento por parte deles. Hoje não é diferente. Hoje, ele que é o mesmo ontem, hoje para todo sempre, alerta da mesma forma em relação à infidelidade. E assim como lá no passado não houve arrependimento por parte dele, hoje também muitos ignoram o que Deus fala. E aí diz assim: o endurecimento do coração dos israelitas lhes rendeu várias pragas de gafanhotos e de insetos. Da onde vieram as pragas? Da onde vieram os insetos? Do endurecimento do coração deles, que os fazia infiéis a Deus. Além de fenômenos naturais, conforme a palavra do Altíssimo havia determinado aos filhos da desobediência, você pode checar lá em Deuteronômio 28, para agravar ainda mais, uma severa seca e grandes incêndios trouxeram fome. Nenhuma vegetação sobreviveu. De igual modo, pessoas que não possuem a proteção divina estão sujeitas a pragas espirituais diariamente. Isso significa que, assim como as bênçãos estão condicionadas à obediência, as bênçãos não estão condicionadas porque eu vou à igreja, porque eu conheço o pastor, porque eu tenho uma Bíblia, porque é fato. Nós estamos aqui até falando para você adquirir a Bíblia, mas eu tenho a Bíblia. Tomo conhecimento do que está escrito, aprendo do que está escrito, mas não coloco em prática. Não é mágica. É como a gente sempre fala, é tomar lá da cá. Eu faço a minha parte, Deus vai fazer a parte dele. Agora, eu não faço a minha parte, como então querer que Deus venha fazer a parte dele? E para terminar, diz assim, as pragas, isso significa que, assim como as bênçãos estão condicionadas à obediência, as maldições estão condicionadas à desobediência ao Eterno. Foi o que nós falávamos, inclusive, ou falamos, na vigília de Ano Novo, do 31 para 1º desse ano, foi o que nós falamos. A bênção para quem? E a maldição para quem? Então não tem injustiça, não tem que se responsabilizar ninguém. A responsabilidade é minha. Se eu faço a minha parte, então, e se você, porventura, diz assim, agora eu entendo por que a minha vida está do jeito que está. Então, eu creio que você também entende o que você tem que fazer para a sua vida mudar. Se não entendeu muito bem ainda, vá a uma igreja universal do Reino de Deus hoje, procure pelo servo que ali vai estar, porque as portas já estão abertas desde bem cedo, peça que ele lhe explique, peça um atendimento e ele vai lhe esclarecer tudo à luz da Bíblia e você então fique bem à vontade para tomar a decisão que queira tomar. Agora, uma coisa eu posso garantir a você, se você decidir a se consertar e viver na prática da palavra de Deus, essa palavra vai se cumprir na sua vida e você que está vivendo o nunca antes vai passar a viver também o nunca mais. São 7h24. Vamos ler aqui mais alguns comentários, já nos preparando para o momento da oração. Por favor. Nós temos aqui a Vilma, ela de bom dia, Nagano conectado, ela pede oração pela família. Temos a Luciana, ela fala, eu só tenho o meu salário se eu trabalhar. E assim é com Deus. Eu tenho as minhas bênçãos se eu buscar e obedecer. E é verdade, né? Tenho aqui também, é engraçado, mas é a realidade, né, bispo? Tem gente que entende, né? Às vezes a pessoa quer alcançar as coisas de Deus, mas não quer obedecer, né? Temos também aqui a Cristina, e ela pede oração pelos seus familiares.
Temos aqui o Marcelo Minoro, ele cita aqui vários nomes de familiares para o momento da oração. Alice, o Jair, colocou de colocar aqui, ó. Na Bíblia, a cidade de Sodoma e Gomorra, as pessoas viviam sem leis, sem regras, e as consequências foram terríveis. Então, toda a lei, toda a regra é para o nosso bem. E obedecer à palavra de Deus é muito mais importante. A Paula também acabou de colocar. Ela fala, eu só tenho a agradecer a Deus pelos cuidados diários comigo e com meu marido. Eu tenho certeza que muito contribui às orações diárias que recebemos dos homens de Deus que oram diariamente no programa pela manhã. A palavra diária que recebemos de Deus nos direciona e assim vamos vencendo os nossos desafios. E essa é a verdade. Nós já vamos unir a nossa fé, né, Bispo? É isso mesmo. Nós agora vamos unir a nossa fé. Não estamos aqui culpando ninguém. Não, só estamos fazendo, ou pelo menos tentando fazer você entender. Nada acontece por acaso. Nada. Exatamente o que nós estamos falando. Assim como na Bíblia fala, né? Não erreis, de Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso também se fará. Então, não erreis. Você pode acertar. Você pode acertar. E se você não sabe como acertar, busque na palavra de Deus. Não busque em religião, não, mas busque na palavra de Deus. Você vai aprender o que você tem que fazer. Você vai aprender o que você pode fazer para acertar. E uma vez você acertando, o seu nunca antes se tornará o nunca mais. O pastor Tiago começa a oração desde Suzuka e o pastor Kobayashi vai encerrar a oração desde Kanagal. É momento de oração. Vamos unir a nossa fé. Vamos falar com Deus. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Espírito Santo, meu Deus, nós unimos a nossa fé com todas as pessoas que participam dessa oração. E nós sabemos que muitos agora reconhecem que o resultado que ela quer está naquilo que ela não tem feito. Meu Pai, nós sabemos que se nunca antes, ele é resultado de nunca antes. Nós nunca vimos tantas pessoas frias, distante, longe. Nós nunca vimos, meu Pai, o abandono da fé. Mas da mesma forma que o Senhor chamou a atenção, meu Pai, nós cremos que cada programação é o Senhor falando, o Senhor chamando, o Senhor tocando em cada um, para que a pessoa ela venha ver a sua condição. Quantas pessoas que estão passando o que nunca passaram na vida, mas da mesma forma que existe um nunca mais, meu Pai, nós estamos determinando que nunca mais essa situação venha perdurar, que nunca mais essa pessoa ela venha passar o que ela está passando, porque hoje ela entende, ela compreende que tudo é consequência da condição espiritual. Muitos olham para os problemas, mas esquece de olhar o causador, que é o distanciamento do Senhor. Mas que a partir de hoje, de agora, que esse quadro, ele venha se reverter, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, e assim então é a nossa fé, que nesse mês de junho, essa pessoa que tem ouvido a tua voz, a tua palavra, a vida dela será transformada. O nunca antes será dado um basta. E nunca mais ela vai sofrer, vai ser envergonhada. Nós temos, meu Pai, estamos fazendo e falando o mesmo que o profeta Joel falou com aquele povo que estava em decadência. Uma vida de miséria, de dor, de sofrimento. E assim tem sido os dias atuais. Pessoas sofrendo de várias formas, porque não têm crido no Senhor, não têm priorizado a Deus, mas determinamos pela fé que cada trabalhador, cada família, cada pessoa que escreveu o nome no comentário, o poder do Espírito Santo chega na vida de cada um deles,
para quebrar essa maldição, para arrancar esse bloqueio que impede a pessoa de crer na palavra de Deus e ter uma vida transformada, uma vida digna. Então, meu Pai, que o teu poder venha chegar na vida de todos agora e haja um despertar em todos os trabalhadores, em todas as famílias, e nunca mais essas pessoas sejam envergonhadas, porque elas irão priorizar Deus sobre todas as coisas e possuirão uma vida digna que vai exaltar e glorificar o teu santo nome. É o que pedimos, te agradecemos e entregamos tudo em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Se você quer dar um basta nesse nunca antes, vá a uma igreja universal do Reino de Deus ainda hoje. Estamos no mês do combate ao devorador. Estamos combatendo o devorador. E combatemos o devorador nos submetendo à palavra de Deus. Decidindo obedecer a Deus. Essa pessoa que queira participar em Suzuka, pastor Tiago, por favor, os horários e o endereço. Bispo, nós vamos estar aqui em Miequém, Suzuka X, 10837, 8 horas da manhã. Nós vamos estar 10 horas da manhã, 3 da tarde e 8 horas da noite nós vamos estar em Sassagal, núcleo que nós temos na sala comunitária, em Miequém, Okite X, Sassagal, 29-1, do lado do JP Post. Nós vamos estar tendo esse núcleo e vamos estar orando por você que se encontra doente, enfermo, você que tem enfrentado problemas. Nós vamos estar nessa fé, bispo, determinando esse nunca mais. Obrigado, Deus abençoe o senhor e todo o povo de Suzuka. Estamos nos preparando para estarmos aí em Suzuka muito em breve. Deus abençoe a todo o povo de Suzuka. E o senhor aí em Kanagawa, pastor Kobayashi? Kanagawa Ken, Ayaseshi, Teraunaka, 1-17-24, próximo ao Mega Don Quixote. Reunião, 8 da manhã, 10 da manhã, às 3 da tarde, às 8 horas da noite, e também lá em Kotobukicho, às 7 horas da noite, um núcleo de oração com todos os japoneses, com certeza que nunca mais eles irão sofrer, crendo em Jesus e obedecendo a palavra de Deus que nós temos ensinado para eles, bispo. Obrigado, Deus abençoe o senhor e todo o povo de Kanagawa, todo o povo de Yokohama, onde muito em breve nós vamos ter a nossa mais nova Universal. E contamos com a oração de todos vocês que participam conosco todas as manhãs. Antes de encerrarmos, pastor Ademar, eu queria deixar para esse nosso amigo trabalhador essa palavra aqui que diz assim: em lugar da vossa vergonha, é Deus quem está falando, em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, e em lugar da afronta, exultareis na vossa parte. Por isso, na sua terra, é Deus quem está falando, na sua terra, aí onde você está, aonde quer que você trabalhe, no que quer que você faça, Deus diz, por isso na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Você crê nisso? Então, pratique a palavra de Deus, tá bom? Arigatou gozaimashita, zehiokoshi kudasai. Acreditar no tratamento é o primeiro passo para a cura. Mas e quando, mesmo assim, nada traz resultado? Foram tantas consultas, exames, remédios e condutas, e as esperanças se esgotaram. Nesse caminho, muitas vezes a cruz aparece em lugares de dor, no hospital, na farmácia, no socorro urgente. Mas a verdadeira cruz não é símbolo de dor, e sim de vitória. A cruz onde o que parecia derrota se tornou triunfo. Ali o mal foi vencido. Ali houve a vitória completa. Terça-feira, 2 de junho, o dia do triunfo. Em Hamamatsu E em todas as igrejas Universal. Para mais endereços, acesse universal.org/localizar.